Paz do Senhor a todos novamente, é o Giovanni. Voltando ao assunto de perguntas e questionamentos sobre o Canon, né? O Canon é a montagem dos 66 livros da Bíblia. Agora vamos falar um pouco sobre a parte antiga, o Velho Testamento. Tem alguns livros ali no Velho Testamento que muitas pessoas questionam quem escreveu ou de quem é a autoria, como por exemplo o livro de Ruth, que não aparece o autor, o livro da Rainha Esther, não aparece o autor, e também o famoso livro de Jó, que também não aparece o autor. Aí é necessário ser pesquisado a história dos hebreus em si. Alguma coisa está no Talmud, que é uma espécie de segundo livro sagrado para os judeus, né, para o povo hebreu, os descendentes de Isaac, descendentes de Abraão, e alguma parte está na própria história dos hebreus em si. O livro de Ruth, a famosa Ruth, que era moabita, casou com Boaz, e dali vem a descendência de Davi, e também vem a descendência aí de Maria, que é mãe de Jesus. Então, na verdade, Ruth aí foi uma ancestral do próprio Messias, uma ancestral do próprio Cristo. Bem, Ruth, esse livro, essa história de Ruth aí, foi escrita pelo profeta Samuel. O profeta Samuel escreveu o livro dos Juízes, que conta a história dos juízes que governaram Israel. O profeta Samuel também escreveu 1ª e 2ª Samuel, que é a história de si mesmo, do próprio profeta, como juiz e sacerdote de Israel, porque ele acumulava essas duas funções, tanto juiz como sacerdote. E o profeta Samuel também escreveu o livro de Ruth. Depois temos ali na sequência o livro de Esdras, que foi escrito pelo profeta Esdras, livro de Neemias, escrito por Neemias, livro de 1ª Reis, que foi escrito por Davi, livro de 1ª Crônicas, foi escrito por Davi, livro de 2ª Reis, foi escrito pelo rei Salomão, o livro de 2ª Crônicas foi escrito pelo rei Salomão. Então, para recapitular aí, Davi escreveu 3 livros da Bíblia aí: 1ª Reis, 1ª Crônicas e a grande maioria dos Salmos, como eu já falei em vídeo anterior, exceto o Salmo 90 e o Salmo 91, que não é poesia e nem cântico, porque a maioria dos salmos é cânticos, mas o Salmo 90 e o Salmo 91 é uma oração do profeta Moisés, que foi dividido em 2 partes e foi incluído ali nos salmos. Alguns outros salmos são de autoria de Asaf, que era um levita da tribo de Levi. Também alguns outros salmos são escritos por Num, autoria de Num, que é poesia e cântico, que também da tribo de Levi, dos levitas. E tem mais alguns outros ali, mas a grande maioria foi escrito por Davi. E aí temos o famoso livro de Esther, que quase ninguém no mundo sabe quem escreveu esse livro de Esther. Essa história de Esther, o livro de Esther, também está registrado nas crônicas dos reis antigos da Medopérsia. A Medopérsia hoje tem outro nome, se chama Irã. O reino do Irã hoje, que é governado por um imã religioso. No passado era governado por uma monarquia, por reis, e se chamava Reino dos Medos e dos Pérsias, ou Reino da Medeia e da Pérsia. Bem, naquela época quem estava governando a Medeia e a Pérsia, cuja capital era Suzã, era o rei Assuero, ou Assuerros, Ahasuerros, como se pronuncia mais ou menos na língua medo-persa. Esse nome, Assuero, era usado pelos hebreus. O povo hebreu chamava esse rei de Assuero, ou Ahasuerros. Mas os medos, eles chamavam esse rei por outro nome. Eles chamavam ele de Xerxes. E aí nós temos na história normal, temos até filmes aí que contam as conquistas, os conflitos aí que Xerxes teve
com a Grécia no tempo do rei Leônidas, com os povos dos árabes, com os povos da Jordânia, com os povos do norte do Egito, em confronto com as tropas dos exércitos dos faraós daquela época. Então Xerxes era um rei bem famoso. E aí conta a história. Xerxes era casado com uma rainha chamada Vasti, que também era medo-persa, mas essa rainha, ela desobedeceu uma ordem direta do rei. E mesmo sendo rainha, sendo esposa dele, do rei, o rei expulsou ela da corte. Ele se divorciou dela e expulsou ela da corte. Foi feito aí um concurso de beleza com muitas e muitas moças aí do reino da Medo-Pérsia, que estava unido nesse tempo com a Babilônia. E nesse tempo, os judeus, eles eram escravos. Eles foram levados escravos pelos babilônios, pelo rei anterior, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Dentre esses muitos escravos, lá estava a Esther, que na verdade o nome judaico dela é Hadassah, que significa felicidade, mas foi adotado aí um nome babilônico, né? Foi adotado o nome de Esther, que na língua babilônica é Ashter, em homenagem à deusa Ishtar, que era uma deusa da Babilônia. A deusa Ishtar era a deusa que cuidava dos portais, dos portões da cidade. E a Hadassah adotou esse nome fictício, esse nome emprestado aí de Ashter, que origina hoje dentro da astronomia asteroide ou astro. Até hoje é usado esse nome. Bem, e aí teve o concurso de beleza, Deus abençoou a Hadassah, né? Abençoou a Esther. O rei Assuero escolheu ela como esposa, como nova rainha. E tem toda a história dela lá. Tem a história do primo, que também era tio dela, Mordecai. Em algumas versões ele é chamado de Mordecai, em outras versões ele é chamado de Mardoqueu. Principalmente as versões em português, elas trazem mais esse nome aportuguesado, esse nome latinizado que fala Mardoqueu. Mas o nome original do tio e também primo da rainha Esther, que criou ela como filha, era Mordecai. E esse Mordecai teve todo um confronto lá com o general das tropas persas, que era o Amã. Amã estava tramando matar todo mundo do povo hebreu, né? Amã era descendente de Amaleque, que era rei dos Amalequitas, e que lá no passado o primeiro rei de Israel, o rei Saul, não matou ele. Deus mandou ele matar, ele não matou, ele desobedeceu a Deus. Mais tarde, porque Saul desobedeceu a Deus, teve consequências. Surgiu um descendente dele, chamado Amã, que se tornou general da Pérsia, subordinado ao rei Xerxes, e esse general perseguiu o povo de Deus. Ele queria matar todos, ele não ia deixar nenhum vivo sequer. Aí a gente conhece a história, né? Deus interviu na história, Deus usou a rainha Esther para conversar com o rei, com o marido dela, e livrar o povo. Bem, aí vem a questão, quem escreveu todas essas histórias, todas essas crônicas aí sobre Mordecai e sobre a rainha Esther? Quem escreveu foi o tio da Esther, o primo dela, que também era tio e primo, que era Mordecai. O próprio rei Assuerus, ou Xerxes, ele deu essa ordem real, ele deu um decreto real, ele autorizou Mordecai a escrever toda essa história, todo esse confronto que ele teve com o general da Pérsia, com Amã, ali, ele autorizou Mordecai a escrever toda essa história, e aí nasceu o livro de Esther, que foi incluído no canon aí. O livro de Esther, ele está antes do livro de Jó, foi incluído no canon. Só para os irmãos terem a ideia aí, quem escreveu o livro de Esther foi o primo, que também era tio dela, Mordecai, por ordem do rei Assuerus. Ok, meus irmãos? No mais, Deus abençoe.